Em 1940, nas profundezas de uma floresta pacífica na Polônia ocupada, um dos mais sombrios capítulos da Segunda Guerra Mundial foi escrito. A matança de Katyn, o brutal assassinato de mais de 22 mil oficiais poloneses, intelectuais e líderes civis, foi uma atrocidade orquestrada pela polícia secreta soviética, a temida NKVD. Por décadas, a verdade foi ocultada, envolta em negações e manipulações políticas. Hoje, revelamos os segredos por trás de uma das maiores tragédias da história polonesa. Explorando o passado, entendendo o presente. Bem-vindo às curiosidades da história. Em 1939, a Europa estava à beira do abismo. As tensões entre as grandes potências cresciam, e a Polônia, situada entre duas nações expansionistas, se tornaria o epicentro de uma nova tragédia. O Pacto de Não Agressão, Molotov-Ribbentrop, assinado entre a Alemanha nazista e a União Soviética, selou o destino da Polônia. Esse acordo secreto dividiu o país ao meio, permitindo que Hitler e Stalin lançassem invasões simultâneas de oeste e leste. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Menos de 3 semanas depois, em 17 de setembro, as tropas soviéticas avançaram a partir do leste, executando sua parte no plano. A Polônia, que lutava desesperadamente contra os alemães, não tinha meios para se defender de 2 exércitos poderosos ao mesmo tempo. A nação foi rapidamente esmagada e dividida. A ocupação soviética trouxe uma repressão brutal. Stalin via a elite polonesa, militares, intelectuais, funcionários públicos e líderes religiosos, como uma ameaça à consolidação do controle comunista. Como parte de sua estratégia, os soviéticos iniciaram uma campanha de prisões em massa, visando remover qualquer oposição potencial. Milhares de poloneses foram deportados para o interior da União Soviética ou presos em campos. Mais de 250 mil soldados poloneses foram capturados pelas forças soviéticas. Entre eles estavam oficiais de alta patente, intelectuais e líderes civis. Em vez de serem tratados como prisioneiros de guerra, como exigido pelas convenções internacionais, muitos foram rotulados como inimigos do Estado e levados para campos de prisioneiros na União Soviética. Para Stalin, a elite polonesa não representava apenas uma força militar, mas uma barreira ao avanço da ideologia comunista na Polônia. Esses prisioneiros eram, em grande parte, os líderes naturais da sociedade polonesa, homens cuja ausência deixaria um vácuo de poder que Stalin e a União Soviética pretendiam explorar. Essa estratégia de repressão sistemática preparou o terreno para o que viria a ser um dos crimes mais chocantes da guerra, o massacre de Katyn. No início de 1940, com a Europa em guerra e a Polônia já ocupada, Stalin enfrentava um dilema: como consolidar o controle soviético nas áreas recentemente anexadas da Polônia. A elite polonesa, composta por oficiais do exército, intelectuais e líderes civis, era vista como um obstáculo direto ao plano de Stalin para subjugar o país. Esses prisioneiros eram mais do que apenas soldados. Eram símbolos de uma Polônia independente e potencialmente capazes de liderar uma resistência. Em março de 1940, Stalin e seu círculo mais próximo, incluindo Lavrenti Beria, chefe da temida polícia secreta soviética, a NKVD, tomaram uma decisão devastadora. Em uma reunião secreta do Politburo, Beria apresentou um memorando recomendando a execução em massa dos prisioneiros poloneses. A justificativa era simples e brutal. Esses homens representavam uma ameaça política e ideológica que deveria ser eliminada. O plano foi rapidamente aprovado. Documentos secretos revelam que Stalin e os membros do Politburo assinaram as ordens que condenavam mais de 22 mil prisioneiros poloneses à morte. Esses documentos, hoje disponíveis, mostram como o destino desses homens foi selado com uma única assinatura. A operação seria conduzida pela NKVD, conhecida por sua eficiência brutal. Os prisioneiros seriam levados para várias localidades secretas, incluindo a floresta de Katyn, onde seriam executados em total sigilo. Tiros na nuca, uma técnica rápida e silenciosa,
foram escolhidos como método de execução para garantir que o massacre pudesse ser realizado sem deixar testemunhas. Esta não foi uma decisão tomada no calor do momento. Foi um ato frio e calculado, parte de uma estratégia maior de Stalin para moldar o futuro da Polônia e eliminar qualquer possibilidade de oposição ao regime soviético. Mais de 22 mil poloneses, entre eles oficiais, médicos, professores e intelectuais, seriam sacrificados em nome de uma ambição implacável de poder. Com tudo preparado, os prisioneiros foram transportados para locais como Katyn, Kalinin e Kharkiv. Ali, em segredo, suas vidas seriam tiradas uma a uma. A floresta de Katyn se tornaria o cemitério de um dos crimes mais calculados da Segunda Guerra Mundial. Entre abril e maio de 1940, o plano de Stalin começou a ser executado de maneira meticulosa. Caminhões carregados com prisioneiros poloneses, muitos deles oficiais, médicos e professores, partiram rumo à floresta de Katyn. Sob a vigilância da implacável NKVD, esses homens não faziam ideia de que estavam sendo conduzidos para o seu fim. A chegada à floresta era o início de um processo sistemático de extermínio. Dezenas de homens eram retirados dos caminhões e escoltados até covas pré-abertas. Não houve julgamentos, apelos ou qualquer indício de clemência. O destino desses homens já havia sido selado e a execução seria rápida e silenciosa. Um único tiro na nuca, disparado a queima-roupa, garantia a morte instantânea. Os soldados da NKVD, endurecidos por suas funções, executavam o trabalho com precisão quase mecânica. Cada prisioneiro era conduzido para a beira da cova, onde, de joelhos, recebia um tiro na nuca. O processo continuava, com grupos sendo mortos sucessivamente e seus corpos, sem vida, caindo nas valas abertas. Essas covas se tornaram o cemitério de mais de 4 mil prisioneiros em Katyn, parte de uma matança que, no total, ceifou mais de 22 mil vidas em vários outros locais. Os corpos eram tratados como meros obstáculos descartáveis, empilhados uns sobre os outros. Para o regime soviético, essas vidas não tinham valor. A ordem era eliminar qualquer vestígio da elite polonesa, apagando a memória e a resistência de uma nação. A execução era brutal, mas eficiente. As covas foram cuidadosamente cobertas com terra, selando os corpos sob o solo sombrio da floresta de Katyn. Ao redor, o silêncio reinava. Para o regime soviético, o segredo estava protegido. Uma floresta aparentemente tranquila, que na realidade escondia um dos mais terríveis massacres da guerra. Por 3 anos, Katyn permaneceu em silêncio, guardando esse segredo sombrio. Mas em 1943, quando a Alemanha nazista ocupou a área, a verdade começaria a emergir. E com ela, um jogo mortal de acusações e negações, envolvendo a Alemanha e a União Soviética. As valas de Katyn se tornariam o centro de uma das maiores controvérsias da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, a guerra tomava novos rumos. A Alemanha nazista, agora ocupando grande parte da Polônia, buscava formas de desestabilizar seus inimigos. Foi durante essa ocupação que os alemães fizeram uma descoberta macabra. As valas comuns de Katyn, contendo os restos mortais de milhares de oficiais e intelectuais poloneses. Essa descoberta teria implicações que iam muito além do campo de batalha. A Alemanha imediatamente percebeu o valor da descoberta como uma poderosa ferramenta de propaganda. Os alemães estavam em guerra com a União Soviética desde 1941, e a revelação de que o exército soviético havia massacrado prisioneiros poloneses foi uma oportunidade perfeita para semear discórdia entre os aliados ocidentais e a URSS. A notícia se espalhou rapidamente. O governo nazista organizou investigações forenses, convidou jornalistas internacionais e promoveu relatórios detalhados sobre o massacre, todos acusando diretamente a União Soviética. Na tentativa de se livrar de qualquer responsabilidade, os soviéticos, por sua vez, iniciaram uma contraofensiva de desinformação. Joseph Stalin e o governo soviético negaram categoricamente qualquer envolvimento no massacre de Katyn, acusando os alemães de terem cometido as execuções em 1941,
após sua invasão da União Soviética. Essa negação se transformou em uma controvérsia internacional que dividiu opiniões e gerou confusão. O episódio de Katyn se tornou um jogo mortal de manipulação política. De um lado, a Alemanha nazista usava o massacre para enfraquecer o apoio dos aliados à União Soviética. Do outro, os soviéticos, temendo a perda de confiança de seus aliados, insistiam em culpar os alemães. No entanto, em meio a essa disputa, a verdade foi enterrada sob camadas de propaganda e desinformação. Para os líderes ocidentais como Winston Churchill e Franklin Roosevelt, aceitar a versão nazista teria sérias consequências para a aliança contra Hitler. Assim, mesmo diante de evidências crescentes da responsabilidade soviética, eles preferiram evitar o confronto direto, mantendo o foco na derrota da Alemanha. O massacre de Katyn, assim, se tornaria um tabu diplomático, cujas repercussões durariam por décadas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou em uma nova era de conflito, agora entre as duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria tomou conta das relações internacionais e, no meio desse cenário, a verdade sobre Katyn permaneceu ocultada. Para Stalin e seus sucessores, reconhecer a responsabilidade pelo massacre significaria uma mancha irreparável na imagem da União Soviética como libertadora da Europa. Assim, qualquer menção ao massacre de Katyn foi sistematicamente censurada. Nos estados satélites controlados por Moscou, como a Polônia, o massacre era um tabu absoluto. O governo comunista polonês, sob a influência soviética, não permitia que as famílias das vítimas falassem sobre seus mortos, e qualquer tentativa de investigação era severamente reprimida. Para a Polônia, Katyn se tornou uma ferida silenciosa, onde as perguntas eram muitas, mas as respostas proibidas. Mas o povo polonês nunca esqueceu seus mortos. Durante anos, as famílias das vítimas mantiveram a memória viva em segredo. Para muitas delas, os desaparecimentos de maridos, filhos e irmãos foram envoltos em incerteza, e a dor da ausência sem explicação alimentou a busca por respostas. Eles sabiam que algo terrível havia acontecido em Katyn, e mesmo diante da repressão soviética, continuaram a buscar a verdade. Enquanto isso, fora da cortina de ferro, exilados poloneses e ativistas começaram a reunir evidências. Relatos de sobreviventes, documentos secretos e investigações independentes começaram a surgir, revelando os horrores que haviam ocorrido na floresta de Katyn. A verdade, embora sufocada, resistia. A cada ano, a pressão internacional aumentava para que a União Soviética admitisse sua responsabilidade. No cenário global, Katyn se tornou um símbolo de resistência à mentira e à manipulação estatal. Na medida em que a Guerra Fria avançava, governos ocidentais e organizações de direitos humanos começaram a pressionar por justiça, exigindo que a União Soviética reconhecesse sua culpa. No entanto, a União Soviética, em meio à propaganda e ao controle rígido de informações, continuava a negar qualquer envolvimento. A busca pela verdade sobre Katyn foi uma luta longa e árdua, uma batalha contra o silêncio imposto por uma das mais poderosas nações do mundo. Mas apesar das décadas de negação, a chama da memória não se apagou e a pressão internacional, juntamente com a força do povo polonês, continuou a crescer. A verdade sobre Katyn permaneceu enterrada por mais de meio século. Apenas com o colapso da União Soviética, em 1991, uma nova era de transparência começou. O regime comunista, que por décadas controlou rigidamente a narrativa, já não existia mais. Em meio à instabilidade política e social, o novo governo russo tomou uma medida histórica: a abertura dos arquivos secretos da NKVD. Esses documentos revelaram, sem sombra de dúvida, a participação direta de Joseph Stalin e da NKVD na execução dos prisioneiros poloneses. A evidência era irrefutável. As ordens para o massacre de Katyn haviam sido assinadas e executadas sob a supervisão do mais alto escalão soviético. O que os poloneses e o mundo suspeitavam há décadas, agora estava oficialmente comprovado. Em 1990, o governo russo finalmente reconheceu o massacre de Katyn como um crime de Estado.
Essa admissão marcou um momento de reconciliação histórica, embora doloroso. Pela primeira vez, as vítimas e suas famílias receberam um pedido de desculpas formal por parte da Rússia, e a verdade sobre os eventos de 1940 foi, enfim, reconhecida. Cerimônias em memória das vítimas foram realizadas em Katyn, onde líderes poloneses e russos se reuniram para prestar suas homenagens. Memoriais com flores, velas e placas com os nomes dos mortos foram erguidos para lembrar o mundo do massacre que havia sido escondido por tanto tempo. Mas para muitos, o reconhecimento veio tarde demais, e as cicatrizes deixadas por Katyn continuariam a doer por gerações. A matança de Katyn permanece como uma cicatriz profunda na história da Polônia e da Rússia. Para a Polônia, o massacre foi mais do que um crime de guerra. Foi um ataque brutal à essência de sua liderança, cultura e identidade nacional. A perda de tantos oficiais, intelectuais e líderes civis criou um vazio irrecuperável, e o silêncio forçado que se seguiu prolongou o luto de uma nação inteira. O legado de Katyn é um lembrete sombrio dos horrores que podem ser cometidos em nome do poder. Ele simboliza o perigo da desinformação e da manipulação política, mostrando como a verdade pode ser sufocada, mas nunca destruída por completo. Para os poloneses, Katyn é mais do que uma lembrança de sofrimento. É um símbolo de resistência à opressão e uma eterna busca pela justiça. Enquanto as gerações futuras visitam o memorial de Katyn, a memória das vítimas continua viva. E embora as feridas ainda estejam abertas para muitos, o reconhecimento tardio do massacre serve como um passo essencial para a cura e a reconciliação. Katyn permanece como uma lição histórica, lembrando-nos que a verdade, por mais oculta que esteja, sempre encontra uma maneira de vir à tona. Explorando o passado e entendendo o presente, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer cada vez mais compartilhando o vídeo. Se gostou, curta e ative o sininho. Obrigado.